Provavelmente alguns de vocês devem ter assistido o vídeo, né, o documentário A Morte Inventada. Mas eles trouxeram um fragmento no menor tempo, tá? E até para prestigiar também aqueles que não viram, terão aí uma síntese. Daniela, por favor. De uma relação de compartilhar a educação, né? Ao contrário, né? O que eu queria fazer era completamente anulado. E pela ameaça, pela força, eu me anulava também, né? Eu não quero mexer com essa pessoa, porque eu não sei do que ela é capaz, né? 2 anos que eu passei separada de corpos, que eu vivia dormir no quarto do meu filho, eu trancava a porta, não sei, eu tinha medo, entendeu? Ele brigou comigo, né? Pegou meu filho e levou. Largou a escola da criança, entendeu? Então foi o estupim para que eu fosse, então, para a Defensoria Pública para abrir um processo de divórcio, né? Mas ele assediava muito a criança, né? Eu ficava a semana, eu tinha guarda, né? Eu ficava a semana com ele, mas todos os finais de semana ele passava com o pai. Férias. Pegava na porta da escola, no dia que acabava a aula, ele pegava o filho e só me devolvia no dia que ia começar as aulas. Se era 15 dias de férias, eram uns 15 dias com ele. Se era um mês de férias, era um mês de férias com ele, né? E assim, coisas piores, né? Por exemplo, Dia das Mães. Dia das Mães, eu não estava com ele. Daí eu telefonei, falei, olha só, hoje é Dia das Mães. Aí ele, no telefone pra mim, ué, Dia das Mães, você é uma merda de mãe, entendeu? E o meu filho ouvia, porque estava do lado no telefone. Isso me começou a gerar uma insatisfação, né, dentro de mim. Falei, não, eu não posso permitir isso, porque quando o meu filho voltava para casa das férias com o pai ou do final de semana, ele nem olhava para minha cara. Ele entrava pela porta e nem olhava. Eu não conseguia falar com ele, ele ficava travado, entendeu? E agressivo. Mas eu só fui conseguir um beijo dele no rosto, né? Que eu conseguisse dar um beijo no meu filho aos 18 anos. Tamanha o descrédito que ele tem em mim. E às vezes eu quero dar uma certa liberdade para ele, às vezes eu gostaria de poder estar mais, conversar mais alguns assuntos com ele, mas como se lá atrás eu não soube ocupar esse lugar de mãe. Eu não soube. Eu fui tirada desse lugar. Então, como assim esse poder dessa pessoa, né, influenciou tanto a minha relação com ele, né? Dessa forma, mas por mim também. Porque eu também me submeti a isso, mas eu me submeti por medo, entendeu? Chega um momento, né, que a coisa você se resseca um pouco por dentro também, entendeu? De tanto que você é massacrado, né? Teu filho te maltrata por causa disso. Você é maltratado por ele, mas eu sou mãe, compreendo. Sei por que está acontecendo isso. Mas você sofre essa, essa indiferença da criança, né? Então, assim, que é você poder tocar no rosto, né? Do teu filho, ele tocar no seu, né? Pô, isso pra mim foi muito difícil. Então hoje a gente brinca. Hoje eu brinco com ele. A gente meio voltou a ser criança. Porque tem que resgatar aquilo que ficou lá atrás. Perdido, ficou perdido. Entendeu? Não tem esse tempo, não vai voltar mais. Vai voltar agora, mas agora. Entendeu? Não posso mais dormir com ele para contar a historinha, que ele tem 1,90 m. Não dá os dois na cama. Entendeu? Então, como eu vou voltar a esse tempo? E fico vazio. Na época, minha mãe achava que ia para Recife para voltar com meu pai, para ficar lá. Eles, a princípio, não iam morar juntos. Ele arrumou um apartamento lá pra gente, montou pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão. A gente se matriculou na escola, foi tudo e tal. Eu acho que a minha mãe achava que ia ficar com ele de novo, sabe? Que era uma chance de voltar. Mas aí no meio do caminho tinha uma outra mulher na vida já do meu pai, que ele já tava com outra mulher. Então eu lembro que a minha mãe passou 3 meses
A gente estava na escola, tá lá, passou 3 meses e tal. Acho que ela entendeu a situação, não lembro. E pegou a gente e voltou pro Rio. Foi meio fugido, sabe? Não avisou que ia voltar nem nada. Arrumou o caminhão de mudança e voltamos. Foi assim, rápido, ligeiro, sem falar com meu pai. Então até os meus 15 anos, mais ou menos, ele vinha com frequência pro Rio de Janeiro. Por causa do trabalho dele. Então de 15 a 15 dias ele arrumava uma coisa pra fazer aqui e vinha. Então a gente tinha esse contato com ele, mesmo ele morando em Recife, e dele vir pra cá. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, então a gente tomou muitas dores. Então a gente achava realmente que meu pai tinha sido um grande filho da puta e... Então a gente tinha uma dificuldade até de lidar com ele, assim, era complicado de estar ali com ele, sabe? Porque a gente se sentiu muito traído também, sabe? Eu não sei qual era a verdade, se ele tinha prometido que ia ficar com a minha mãe, ou se a minha mãe já sabia que ele tinha uma outra mulher lá, mas eu sei que a gente, no meio do caminho, a gente ficou muito do lado da minha mãe, então a gente negou muito essa coisa de estar com meu pai também, sabe? Então, o meu contato com meu pai era assim, ele ia buscar a gente às vezes, mas pra passar o dia com a gente, mas era como se eu saísse com ele e tivesse curtindo estar com ele, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Então, estar com meu pai era mais que uma obrigação. Tá bom, eu tenho que estar com meu pai, não sei o quê. Mas se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe, a gente foi pra Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso, passeou, andou de skate no aterro do Flamengo, deu comida pros pombos no Largo do Machado e tal. Se chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal. Então a gente já chegava, eu lembro de já chegar assim com a cara fechada, achando que tinha sido um saco o dia. Já falava pra minha mãe que, ai, que saco tá com meu pai, sabe? Mas no fundo nem era isso, mas parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Eu só ligava pra ele pra pedir dinheiro. Eu achava até legal que a minha mãe soubesse isso, sabe? Olha, eu só ligo pro meu pai pra pedir dinheiro. Sabe? Eu achava que ela ia ficar orgulhosa de mim, porque pra minha mãe era tudo pra mim. Então qualquer coisa que eu fizesse pra ela ficar orgulhosa e negar meu pai era uma coisa que eu achava que ia deixar ela muito orgulhosa, sabe? Então, essa coisa de negar, assim, que tá com o pai, que tá bem, e eu só usava meu pai pra pedir dinheiro, sabe? Isso pra mim era legal. Depois que eu cresci, eu achava mesmo que meu pai tinha sido um escroto. Como é que tem coragem de largar a gente pequeno e tal? Eu fiquei... A última vez que eu tinha visto ele tinha sido nesse dia que eu fiz 15 anos, que ele veio assim, no meu aniversário. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente pra pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem vê-lo? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Porque até então eu achava que não, como é que pode? Por mais que a minha mãe tivesse falado mal dele, que ele era um escroto, filho da puta, eu achava que ele tinha desistido da gente, sabe? Por mais que ela quisesse falar mal dele, não sei o que, afastado, eu achava que, mesmo assim, que ele tinha sido um covarde de desistir da gente. Que apesar de toda a dificuldade, eu achava muito que ele tinha desistido mesmo, sabe? Desistiu dos filhos, porque por mais que todo mundo falasse que meu pai era isso, que era aquilo outro, eu achava que ele também tinha uma postura errada, porque não tentava conversar com a gente, não tentava se aproximar, sabe? Depois, fazendo terapia, não sei o que eu quis resgatar e ouvir também o lado dele. Então, é engraçado que depois de 11 anos que eu não via, quando eu cheguei lá no aeroporto, era normal, era meu pai, sabe? Era a mesma coisa que 11 anos atrás. Era meu pai, tava ali. Oi, pai, tudo bem? Tudo, não sei o quê. Eu fui pra casa, normal, aí acho que tive a primeira conversa de adulto, assim, com meu pai mesmo, sabe? Já mulher, de falar com ele. E dele falar as coisas, de como tinha sido essa coisa difícil, que ele tinha separado da mulher, que não tinha separado dos filhos, e que sempre estava presente, que era um pai presente, que queria estar com a gente. Mas... E conheci minhas irmãs já
grandes. E é estranho, porque apesar de tanto tempo, tanta distância, tanto buraco, tanta coisa, eu tava ali com meu pai, sabe? Era o meu pai. Como se fosse o pai da última vez que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Era a mesma coisa. Então é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então eu cresci com esse ódio do meu pai. Então quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem, e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até... que eu sinto muita falta, sabe? Acho que isso foi... Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, meu comportamento no mundo e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Mas eu tentei explicar 1000 vezes pra ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errada, ela não acha que fez nada errado, ela acha que fez o melhor que ela pôde. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não teve nenhuma influência. A coisa assim que eu mais tenho medo na vida é que eu falo, eu sofro, eu vivi isso, mas é ter um filho e um dia, se eu vier me separar, fazer a mesma coisa. Isso assim pra mim vai ser a pior, sabe? Porque eu falo aqui o tanto quanto eu sofri, mas caraca, imagina se eu caso, se o cara é o filho da puta comigo, ou seja o que for, e eu uso o meu filho contra o marido. Esse acho que é o meu maior pânico da vida, é isso. Então acho que a coisa que eu mais me preocupo hoje, que me influencia, assim, é de se um dia não der certo com quem eu tô, de não usar meu filho nisso, sabe? De não usar ele como um fantoche, sabe? É o que eu tenho mais medo, eu acho. Eu gostaria, se pudesse voltar atrás, pai, tenta, liga sempre, fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu ia pedir pra ele estar mais junto. Mesmo se a gente passasse o dia inteiro como a gente passava, de cara amarrada, assim, fechado, sabe? Porque a gente passava assim, como se estivesse odiando, sabe? Tudo que ele falava a gente dava fora, qualquer coisa que ele falava a gente dava fora, dava fora, dava fora. Eu pedi pra ele continuar encontrando com a gente, mesmo a gente dando fora, mesmo a gente estando sendo chato, mesmo a gente xingando ele, mesmo a gente batendo o telefone na cara dele, eu ia pedir pra ele ficar continuando.
Em primeiro lugar, boa tarde. Quero agradecer a organização desse evento, a Juliana, a Marli, a Marinalda, perdão, e agradecer a presença de vocês nesse sábado de sol, né? Todo mundo podia estar com sua família em casa, nos seus afazeres, enfim. E resolveram vir aqui discutir um assunto que cá entre nós não é nem um pouco confortável. Então é um prazer enorme estar aqui na cidade que eu não conhecia. E é um privilégio poder falar sobre o nosso filme e, sobretudo, sobre alienação parental. A forma como eu me aproximei do tema, na verdade, não foi nem nesse sentido. Acho que foi o tema que desabou em cima de mim. Não foi uma escolha, não foi de mim para o tema de um filme, de um trabalho. Algumas pessoas sabem, imagino que vocês possam supor, que foi a partir da minha experiência pessoal que eu me aproximei desse labirinto que é a alienação parental. Há uns anos atrás, assim, eu passava por questões de litígio, divórcio. Obviamente, a separação não foi muito bem conduzida. Me coloco, assim, responsável também por conta da falta de maturidade, diálogo, as duas partes. Eu acho que nesse ponto que eu estou, já não cabe mais a gente polarizar, sabe? Quem é o certo, quem é o errado, demonizar ou santificar. Acho que isso não colabora para a gente investigar melhor o assunto, a gente não vai a fundo. Mas naquele momento, obviamente, uma dinâmica de guerra estabelecida, os argumentos, as atitudes totalmente bélicas das duas partes. Era muito confuso lidar com a separação e com uma criança envolvida. Então, a princípio, eu senti uma dificuldade em ter acesso à minha filha. Marcava um horário, eu estava na porta, demorava 20, 30 minutos para descer. Toda semana eu descia com a mesma roupa. Aí eu pegava no bairro, eu tinha que andar 20 minutos até a minha casa. Eu queria que ela tivesse contato com a minha casa. Eu não queria ter encontro apenas em shopping ou sei lá, no meio da rua. Eu queria que ela conhecesse um pouco de mim. Então eu buscava, era um almoço, eu atravessava a cidade, no Rio de Janeiro, almoçava, sempre um congelado, rapidinho, micro-ondas, a gente comia, brincava alguma coisa, pintava, fotografava, e devolvia ela, em vez de devolver às 3, eu via 3h30, sempre tinha testemunha, pessoas rondando a portaria. Então, assim, é muito constrangedor, muito embaraçoso você estar sendo vigiado, policiado o tempo todo. Então, óbvio que isso me afeta. E a gente tem toda a ordem de sentimento, de raiva, de ódio. Você quer matar um, né? Quer dizer, meia dúzia pelo menos. Antes daquilo você fica muito, muito movido. E aí quando a gente procura entender, procura um advogado, porque as dificuldades de aproximação vão se dificultando, muda de escola e você não é consultado. Aí você reclama com as pessoas, mas é normal o atraso, você parece que o seu discurso se esvai com o vento. Você não tem provas concretas de que existe uma atitude sutil que vai aos pouquinhos minando essa relação. É como se alguém colocasse um filtro, um papel vegetal de uma cor na frente do seu filho. Ele passa a te encarar de outra forma. A perspectiva dele fica completamente alterada. E eu sentia que a nossa relação ia escapando entre os dedos, como areia, como água escapa, você não consegue segurar. Isso é muito angustiante. E ao mesmo tempo que você percebe, você usa argumentos disso, que a princípio não é uma prova, não existe uma violência, não tem uma marca no corpo, não tem sinal, não deixa marca visível. Então quando você reclama, quando você fala, obviamente se você fica nervoso, alterado, porque não é possível. A gente combina de ter um rodízio nos feriados e não cumpre. Mas por que não cumpre? Porque esse feriado para mim não é enforcado, eu vou trabalhar, então não é enforcado. Mas o Brasil inteiro está enforcando esse feriado. Por que você não vai enforcar, não encara? Eu não vou trabalhar, eu posso ficar com ela. Enfim. Então eu me sentia numa condição kafkiana. Me parece que tem uma outra lógica, uma outra ordem
acima de você e você se sente falando para as paredes, sabe? Então isso é um sentimento muito, 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 muito ruim, muito duro. E aí, quando procurando advogada, ela me falou esse nome, alienação parental, síndrome de alienação parental. E quando eu entendi, você vai lendo, a primeira aproximação que eu tive em 2007, mais ou menos, com todos apareciam aqueles itens de revistas populares. Você vai marcando para saber qual é o seu perfil. Então, de 25 características, se eu marquei 13, é alienação parental, enfim. E eu lendo aquilo, eu falei, caramba, esse aqui sou eu, parece que eu que escrevi isso. Tudo está aqui, eu marquei os 25 pontos aqui. Fui premiado. Então, assim, e aí, diante desse quadro, me bateu dois sentimentos opostos. Eu fiquei muito aliviado, caramba, isso não acontece só comigo. Assim, eu realmente fiquei muito feliz. Isso não acontece só comigo. Ao mesmo tempo me deu uma tremenda tristeza e angústia, porque, caramba, acontece com muita gente. Então, esses sentimentos opostos, caramba, agora eu não estou sozinho, pelo menos eu faço parte de pessoas que passam por isso. E aí, conforme foi piorando o meu convívio com a minha filha, obviamente o contato, o diálogo com a mãe sempre foi muito difícil. E aí veio a ideia de fazer um documentário sobre isso. E essa menina que fala, por último agora, a Rafaela, na época ela é muito próxima, assim, ela foi namorada do meu irmão durante muitos anos, e ela acompanhava como a minha filha se comportava. E ela falava, caramba, é igual o que eu fazia, igual. Aí um dia eu liguei, Rafa, olha só, eu estou querendo fazer um documentário sobre a alienação parental. Obrigado. Você topa falar? Ela não pensou 3 segundos, ela falou assim, eu topo. Era que eu precisava de motivação. Então, ok, porque eu sabia da história dela, a gente conversou muito. E aí eu comecei a me aproximar de literatura, que em 2007 era muito... A gente não tinha acesso aqui no Brasil, poucos livros sobre o tema. Eu li um livro de uma americana, uma escola chamada M.J.L. Baker, um livro muito bacana, que foi uma mola propulsora e inspiradora para fazer o documentário. Ela entrevistou adultos que passaram pela alienação parental quando criança. E eles relatavam no livro tudo o que passaram, obviamente, com uma interpretação amadurecida. Eles puderam fazer uma releitura do que foi a infância, do que foi a adolescência, do que foi a convivência diante de uma dinâmica de litígio entre os pais em processo de separação. E nesse livro, as pessoas entrevistadas, algumas usavam um nome verdadeiro, outros usavam pseudônimos. Então, isso foi um estalo. Se eu conseguir fazer alguém falar, eu acho que vai ser uma das grandes vitórias, assim. Alguém que passou pela alienação parental e que tem essa clareza e que possa falar de uma forma organizada e clara tudo o que passou, eu acho que para mim seria um grande... É como ganhar na loteria, achar alguém que tem essa coragem. E aí a Rafaela topou fazer, e foi aos pouquinhos fazendo contato, pesquisa para fazer esse trabalho. Mas, obviamente, uma dificuldade de chegar a uma questão, até mesmo as estatísticas muito precisas, por conta dos processos que correm em segredo de justiça, óbvio. Então, assim, a gente tinha acesso à estatística do Gardner de 90% por conta da alienação parental. Quem promove normalmente é a mulher, por conta da guarda ficar para a mulher. Obviamente, eu não estou sendo sexista nem fazer um recorte de gênero. Tanto homem quanto mulher fazem, sabe? Basta ter esse ímpeto, esse caráter, essa disposição, esse padrão que herde, tem várias explicações que norteiam um pouco esse comportamento. Então, tanto homem quanto mulher podem fazer. E aí, fazendo essa pesquisa, primeiro a dificuldade é enorme. A princípio todo mundo quer falar, mas quando chega para filmar, a gente teve assim, na véspera de filmar pessoas, teve umas 3 existências. Uma delas falou assim, por telefone, Alain, eu não vou poder participar porque eu fiquei rouca, estou muito gripada. Eu entendo, tudo bem, eu entendo, obrigado pelo apoio. As semanas, a gente conversando, trocando e-mail, preparando, e na véspera eu percebo que é muito duro, é muito difícil. Por mais que você tenha passado por esse tipo de violência, caramba, é minha mãe e meu pai.
É difícil falar. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa assume que foi manipulada, que seja pelo pai ou pela mãe, eu já não encaro como isso não é um discurso de ódio. Pelo contrário, eu acho que é um grito de socorro. Então, assim, o filme todo é permeado por interlocução de adultos que passaram por isso, pais e mães que passaram por isso, profissionais, assistentes sociais, psicólogos, advogados, juízes, desembargador. Todos os depoimentos são importantes para criar um certo mapa da alienação parental. É uma ponta do iceberg. Eu acho que o documentário, que tem 80 minutos, esse foi só um trecho, ele norteia a gente um pouco, a gente se aproxima desse universo. Mas de todos os discursos, o que eu acho que realmente é fundamental, eu não quis colocar o meu discurso ali, direto, eu não quis falar. Ao mesmo tempo, como eu não falo, eu também digo muita coisa, porque afinal de contas, como mega narrador, como montador, como diretor, eu estou me expressando através dessas vozes, eu sei disso. Mas, assim, de todos os depoimentos que eu acho inquestionável, definitivamente são dos filhos, sabe? Se eu começo aqui a falar mal da minha ex-mulher, se a minha ex-mulher fala, eu acho que nada é legítimo, nada é isento de qualquer tendência de discurso, não vou, sabe, sendo muito honesto. Como aquela frase popular, tem a minha verdade, tem a sua e tem a verdade. Então, assim, mas eu acho que o discurso ter conseguido, ter conquistado essa confiança desses filhos, e tem uns depoimentos muito tocantes, assim, no documentário, eles poderem falar, nossa, foi um grande presente na minha vida. E foi um filme feito às pressas, a gente não fez dentro de um trâmite tradicional, de você fazer contatos com a empresa, ou editais de concurso, ou você tenta captar verba para patrocinar, não. Eu tinha urgência, eu preciso falar disso para ontem, eu posso passar 1 ano, 2 anos captando dinheiro para filmar, para montar, para exibir daqui a 4 anos, ou 5 ou mais, como é o percurso natural de realização fílmica. Então, foi um filme feito assim com muita paixão, muita veemência, porque foi com dinheiro de parente, de pai, de mãe, de sogro, de sogra. A equipe de filmagem cabia num Ford Ka, pequenininha, a gente carregava uma câmera, um microfone em porta-mala, todo mundo comia na esquina. Então eu tinha essa premência, precisava falar hoje, sabe? Então a gente fez um planejamento também atípico de exibição de filme, que a gente planejou 10 ou 12 debates em algumas cidades no país. Então a gente só tinha dinheiro para fazer essas viagens, ponto final, porque era muito dinheiro. Fazer 12 viagens, Pernambuco, Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Então a gente começou e convocava pessoas que tinham interesse, a comunidade em geral. E o grande barato, acho que uma coisa muito rica que a gente foi percebendo, a gente fez tantos debates, além desses 10, que depois as pessoas vinham até nós. Vamos fazer em Ubatuba, vamos fazer em Santa Maria, vamos fazer. E, obviamente, a gente tinha os compromissos de trabalho e nem tínhamos mais dinheiro, não tinha acabado para fazer essas viagens. Então a gente virava, exibe o filme, debate, a gente divulga pela internet, era o que a gente podia fazer. Então, esse trabalho de formiguinha foi muito bacana, porque a gente tinha, no início, quando eu estava realizando, a minha meta era mostrar nas faculdades do Rio de Janeiro. Eu queria entrar nessas 4 áreas: direito, psicologia, ciência social, psicologia, enfim. E pedir para algum professor mostrar o filme. Olha só, dá para mostrar na sua aula esse filme? A minha ideia é que profissionais saíssem com essa informação, porque está no processo onde você está muito, muito mal assessorado, assim, o suporte de profissionais que desconheciam o assunto. Isso a gente está falando, assim, de capital, né, gente? Do Rio de Janeiro, com as pessoas interessadas. Isso em 2009, quando a gente lançou o filme. Então, um pouco antes, as pessoas não tinham ideia do que era o assunto. Então, era angustiante, porque, ao mesmo tempo, do outro lado da mesa, a pessoa falava assim: Excelência, o pai da nossa filha, ele não vê a nossa filha há 4 anos. Eu mostrava um bolo de fotos, porque minha filha só cortou o cabelo aos 7 anos. Então, seguindo os cachinhos dela, assim, eu tinha por meses. E você mostra 200 fotos, não serve de nada. Você traz isso, não serve de nada. E então, tudo que vai sendo falado tem respaldo, porque tem também uma questão de um dogma.
a gente está muito entranhada na nossa cultura algumas verdades, assim, do tipo, frases feitas como uma criança não mente, mãe é mãe, sabe? Então, mãe não mente, então se mãe, eu te carreguei minha vida inteira. Então tem coisas muito fortes, é uma questão muito forte dentro da gente, sabe? Então, tá envolvido nesse processo e não ter esse eco, tá falando nas paredes, e você perceber que os personagens que estavam tratando do assunto não conheciam a aliança parental. Então isso foi muito angustiante. Obviamente, essa pretensão do filme alcançar as faculdades a gente foi muito brindado pela sorte, talvez. Eu acho que o filme deu pernas que a gente nem não passava pela nossa cabeça que pudesse chegar. As pessoas vinham até nós pedindo permissão, a gente podia viajar, tia. Eu fui a Mato Grosso, eu fui a Corumbá, um advogado me chamou, falei, olha, eu topo ir participar, fazer a palestra, fui, dormir na casa dele. Então, é muito importante para mim falar sobre esse assunto. Está fora da esfera do profissional, me toma bastante. Então, o filme ganhou pernas, assim. Depois a gente não pôde mais acompanhar a trajetória, muito bacana. Eu falo isso porque ele já foi exibido fora do país, nos locais, no Brasil inteiro, serviu como referência da aprovação da lei da aliança parental, acelerou muito o processo. Eu falo com muito orgulho, assim, e não com vaidade, definitivamente, porque é muito orgulho, porque a gente trabalhou muito para desenvolver esse tema, mas ainda falta muito a ser discutido. Eu acho que ainda tem muito a ser esmiuçado. A gente precisa se descolar um pouquinho dessas figuras, desses sujeitos polarizantes, o alienador, o alienado, demonizar um, santificar o outro. Eu acho que a gente precisa investigar mais ainda. Bom, a gente vai estar aqui para responder algumas perguntas. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu acho que todo mundo tem. Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem presentes. E depois, se eu puder responder alguma pergunta, estou aqui para isso. Muito obrigada, Alan. É interessante essa perspectiva, né? Conhecer o contexto pelo autor. Há muito que o seu vídeo, o vídeo da Daniela, né, roda aí o Brasil e o exterior, e cada vez mais a gente tem contato a esse material. E é muito bacana porque às vezes no judiciário, quando eu vou avaliar alguém, eles mesmos dizem: doutora, a senhora já viu aquele documentário, A Morte Inventada? Né? E isso é muito interessante, porque as pessoas veem ali com a emoção, quem viveu aquela situação. E também a gente não pode perder de perspectiva que muitas vezes, porque a gente fala do alienador, do alienante, mas muitas vezes a criança ainda é vítima de ambos alienadores. Porque embora um ou outro tenha guarda, às vezes ela está sendo vitimizada tanto pela alienação do pai quanto pela alienação da mãe, né? Muito mais difícil. Vamos ouvir a Daniela agora, por favor. Vou ser breve, tá? Sei que a gente tem pouco tempo. Obrigada, gente, por todos estarem aqui nesse sábado, véspera do Dia das Mães. Um tema, inclusive, né, para a gente continuar falando aí das mães e continuarem, enfim, sendo mais conscientes, tanto a mãe quanto o pai, nessa hora do litígio. Vou continuar um pouco falando aqui o que o Alan estava falando do documentário, que aí eu vou chegar no livro que a gente acabou de lançar o ano passado, que a gente foi fazendo essas exibições pelo país todo e aí a gente começou a chamar gente de fora do direito de família, psicólogo, advogado, magistério, serviço social, começamos a chamar médico, um escritor, um antropólogo, começamos a misturar um pouco os debates.
porque a gente via que isso aconteceu por acaso num debate de Recife, que foi um antropólogo que ele começou a apontar uma visão dele que era muito interessante, que saía né, desse mecanismo que a gente está, do processo, do advogado brigando contra outra parte, né, do juiz, enfim. E aí a gente achou que isso era muito bacana para esse debate, para essa reflexão, a gente trazer gente de fora. Porque todo mundo tem família, todo mundo é filho, alguns viram pai e mãe, outros não, mas enfim, todo mundo participa de uma família, tem alguém perto, que é um tema que todo mundo, já conheço um caso desse. Quem não tem na família, tem alguém perto, sabe uma história dessa. Então isso foi muito bacana, assim, porque vinha com um frescor de ideias que podia ajudar a gente a evoluir esse debate. E aí, foi em 2012, a gente estava num congresso de alienação parental em Porto Alegre, quando a gente falou assim, vamos fazer então esse livro, vamos chamar gente, claro, gente que é envolvida com o direito de família, mas gente de fora também, porque vai ser legal a gente chamar gente de fora para falar isso num livro, como a gente viu nos debates. Era sempre muito rico. E porque aí a gente saía desse mecanismo, né, de um tá errado, o outro tá errado, a vingança daqui, a vingança dali, e o menor, né? Então, e aí a gente começou a produzir o livro, começamos a estudar quem poderia falar sobre isso, pensadores que falavam sobre a infância. Era importante a gente trazer gente que pensa a infância de um modo geral, para ver essa questão da alienação parental. Como são essas crianças que vivenciam isso, né? Como são essas famílias que vivenciam isso? E aí, o ano passado, a gente lançou o livro A Morte Inventada, Ensaios e Vozes, que a gente convidou 20 autores de diversas áreas, além do direito de família. A Maria Luísa é uma das autoras. E também retiramos 20 depoimentos do site do documentário. Porque quando a gente fez o filme, a gente lançou junto um site que a gente possibilita as pessoas escreverem as suas histórias. A gente até vai reformar o site agora, enfim. Mas a gente recebeu, mais de 400 depoimentos, assim, nos 2 primeiros anos de lançamento, e depoimentos de fora do país, um do Mianmar. Caramba, então realmente isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, tá? E depoimentos fortíssimos, assim. Então a gente pincelou 20 depoimentos, onde a gente conseguisse expressar tanto pai, mãe, tia, avó vivenciam isso, né? Aliás, os avós também são agentes alienadores ou agentes alienados, mas enfim, a família inteira é envolvida nessa dinâmica. E tem de uma mãe arrependida no livro, que essa foi muito bacana. Quando eu recebi esse depoimento, eu falei, meu Deus, ela teve a luz de perceber que estava errada no meio do processo acontecendo. Ela se tocou que ela estava errada, os filhos deprimidos, o ex-marido deprimido, e ela viu que ela participava dessa dinâmica, contribuindo, falando mal, enfim. E é muito bonito o depoimento dela. Então, foi super importante a gente lançar esse livro já com uma nova perspectiva, uma perspectiva de que a gente continuou o debate da morte inventada, do documentário. A gente levou ele para o livro, pensando, tá bom, gente, e agora? A gente vai sair desse ringue, né? Não vamos estar mais nesse ringue aqui de luta livre, e vamos pensar o que a gente pode fazer, né? Para não acontecer, para não instalar essa dinâmica, né? O que a gente pode desamarrar antes disso? E, enfim, não tem nenhuma resposta, mas temos muitas perguntas, alguns apontamentos, alguns caminhos. Mas tem tanta coisa para a gente ficar falando desse livro aqui, eu quero ser um pouco objetiva, deixar tempo para a Maria Luísa falar. Bom, boa tarde. Tá funcionando direitinho a todos e a todas. Gente, eu sou professora, eu tenho o costume de falar em pé,
tá? Então eu vou falar em pé. Enfim, o professor não pode falar sentado, que pega até mal. Então eu peguei esse hábito, eu acho que eu falo melhor em pé. Desculpa, doutora Miralda. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite em nome da Juliana, que foi quem me convidou, né? E também a Marlique, do suporte, né? A organização do evento, a doutora Miralda, aqui presente. E é uma alegria estar aqui com a Alain e a Daniela. Nós participamos juntos dessa jornada, eu participei do documentário, participei do livro também. Então, desde então, nós não desgrudamos. E eu tenho muitas razões para estar alegre de estar aqui. Em primeiro lugar, porque eu, como professora e também assistente social, eu tenho viajado pelo Brasil, em estados do norte e sul do país, enfim. E eu ainda não tinha vindo a Minas Gerais, que é o meu estado natal. Eu fiz a minha carreira profissional no Rio de Janeiro, mas eu sou de Cataguases, Minas Gerais, bem longe daqui. Minas é um planeta, né? Então, é uma alegria enorme estar aqui. Tá? E também porque Araxá é uma cidade que tem um marco importante no serviço social. No ano de 1967, houve aqui em Araxá o primeiro encontro de sistematização da profissão. E esse documento ele é estudado até hoje. Evidentemente que as ideias que deram sustentação a esse documento, elas já foram superadas, porque o serviço social é uma profissão dinâmica, que trata das relações sociais e da questão social. Evidentemente que essas ideias foram superadas, mas o documento ele continua sendo um marco, porque é preciso que tenha havido esse momento para que nós estejamos aqui hoje. Mesmo as ideias que são superadas, elas têm uma importância. Eu até procurei com as minhas professoras mais antigas. Eu tenho uma professora, uma professora lá da PUC que participou desse encontro, mas ela não tinha nenhuma foto, infelizmente. Eu queria ver se eu conseguia trazer para passar para vocês, mas eu não consegui essa foto. Enfim, Maria Luísa, só fica mais para cá, por gentileza, porque está dando interferência. Então, agora está funcionando? Então, eu espero que tenha assistentes sociais aqui entre as pessoas que estão aqui na audiência. E eu tenho, durante essa minha trajetória como assistente social, eu tenho tentado pensar essa questão da alienação parental numa perspectiva exatamente de desconstruir esse pensamento binário que coloca de um lado o alienado e de outro o alienador, né? Porque eu acho que essa perspectiva binária ela não é construtiva. E é claro que na perspectiva da lei, né, para o jurista ou para o operador do direito, e essa buscar, né, quando ele está ali no processo mesmo, tem que o magistrado que tem que tomar uma decisão, o representante do Ministério Público que tem que dar o seu parecer. É claro que essa questão, né, do alienado e do alienador, ela tem uma importância, e eu não estou dizendo que ela deixe de ter, claro, mas o olhar do assistente social como um profissional que pensa, que trabalha e as relações sociais, e nós não buscamos isso, né, encontrar o alienado ou o alienador. Nós buscamos
desvendar o contexto social em que essa trama foi tecida, né? Essa cultura, né? Essa cultura maternalista, né? Que privilegia a figura materna, né? E por que privilegia a figura materna? Nós vivemos uma sociedade extremamente patriarcal, em que a mulher tem sido historicamente vítima de violência, de desigualdade de todo gênero, né? E a maternidade é um espaço de poder para a mulher, é onde ela se encontra como, onde ela se empodera, né? Onde ela exerce o poder. E nesse exercício de poder, ela pode vir a cometer excessos, né? E entre esses excessos, alienar uma criança, né? Porque são as mulheres, na maioria das vezes, que alienam, porque são elas que têm a guarda, não porque elas tenham um caráter maléfico, né? Mas porque elas foi atribuído a elas historicamente, né? Essa função, né? de ter uma maior proeminência no cuidado, né? Essa questão está sendo, hoje em dia, essa questão, a gente já tem mais espaço para desconstruir essas ideias, né? E eu acho que a lei da guarda compartilhada, mais até do que a lei da alienação parental, tem um papel fundamental. Porque a lei da guarda compartilhada, no que ela coloca pai e mãe tendo o mesmo valor, né, ali no exercício da parentalidade, ela dificulta um pouco essa cultura maternalista, né? De que as mães têm sempre razão, de que as mães, porque geraram um filho, elas são capazes, elas devem tomar as decisões relativas à criança, né? Porque quando uma mãe, né, diz, olha, essa criança não quer ver você, eu não estou alienando, é a criança que não quer ver. Essa é sempre a conversa, né? Não, eu não estou fazendo nada, ela não quer te ver, né? Ou seja, e esse pai pensa, nossa, será que talvez eu não sou tão bom assim, né? Talvez eu tenha realmente algum defeito. É muito duro para um pai se sentir não amado por um filho que ele tanto ama, né? Então, isso causa também muito mal-estar, por mais que seja um adulto, né? Como nós vamos... Que história é essa que o meu filho não quer me ver? Né? Eu imagino que deva ser muito duro para um pai, né? Essas recusas da criança, ainda que essas recusas sejam veiculadas por uma fala materna. O fato é que a criança, de fato, ela passa a não querer mesmo ver esse pai, né? Como a Rafaela disse aí. Ou ela, por uma lealdade extrema à mãe, né? A criança como pessoa em desenvolvimento, ela tem uma insegurança, né, própria da nossa espécie, que é insegura para sempre, né? A nossa espécie, diferente das outras espécies, é aquela que tem a infância maior, e no desenrolar dessa infância ela vai desenvolvendo esses sentimentos, né, de aceitação, abandono. Então, para uma criança, como a Rafaela bem disse, olha, mas se eu mostrar que estou alegre com meu pai, minha mãe não vai gostar. E a mãe era a figura, a mãe guardiã, a figura ali mais importante, que dá mais aporte. Agora, uma pergunta que não quer calar. Tá bom, se essa mãe, ela não pode obrigar a criança a ver o pai, mas ela pode
consultar esse pai na hora de mudar de escola, né? Ou na hora de decidir quem vai ser o pediatra, né? Se é mesmo o desejo da criança que está dando as cartas, né? Por que então que ela não faz a sua parte, já que é adulta, né? Mas o que nós vemos na prática é que as crianças que são alienadas, elas são crianças que o pai, né, ou o sujeito que sofre o processo de alienação, ele não tem nenhuma influência sobre a formação dessa criança. Tudo que vem do outro é mal. Os tios paternos, ou os avós, a casa, o espaço, enfim, tudo é ruim. E essa criança, ela acaba se convencendo disto, né? Imagino o sofrimento de uma criança, né? que é frágil, que é uma pessoa em desenvolvimento e de repente se vê no meio de uma luta acirrada entre as duas pessoas que são tão importantes para ela. A gente sabe que a vida não é um mar de rosas, e que casais brigam, né? Se desentendem, se separam, mas daí a transformar a criança numa moeda de troca, numa briga que nada tem a ver com essa criança, esse é o lado perverso da questão, né? E esse lado perverso da questão, é sobre esse lado perverso da questão que nós falamos, que nós estamos aqui para falar, né? Ou seja, alienação parental não é um assunto leve, é um assunto pesado. Mas, como eu sempre digo, nós não tratamos de coisas leves, né? Assistente social não trata de coisa leve, psicólogo não trata de coisa leve, representante do Ministério Público não trata de coisa leve, enfim, nós tratamos, né? A gente está no fio da navalha. As famílias felizes não vão ao judiciário, as famílias felizes, né, estão vivendo ali a sua felicidade, mais ou menos, né? As famílias infelizes vão ao judiciário, né? E as respostas, eu posso te dizer como uma profissional experiente, é muito difícil reverter um processo de alienação parental. A alienação parental é um verdadeiro rochedo, né? Porque o processo de alienação, infelizmente, ele tem sucesso, né? A criança, de fato, passa a temer esse amor como algo que possa ser ameaçador para ela, como disse tão bem ali a Rafaela, né? Amar esse pai proibido, né, é perigoso. É perigoso para essa criança. As minhas melhores recordações de cuidado da infância, elas não são da minha mãe, elas são do meu pai. Minha mãe era uma ótima pessoa, mas ela trabalhava muito. Meu pai também trabalhava, só que ele tinha mais horário para trabalhar. Então, quando ele se casou com a minha mãe e eu e meu irmão nascemos, ele era viúvo, ele tinha passado anos viúvo, cuidando das 3 filhas que ficaram da viuvez. Então ele tinha muito mais esse pendor para o cuidado do que a minha mãe. Eu não me lembro da minha mãe mandando eu escovar os dentes. Eu me lembro mais do meu pai, talvez porque ele fosse mais duro, sabe? Assim, então era ele que acordava de manhã para ir para a escola, para mandar para a escola. Então, isso é tudo de bom para uma menina, né? Ela saber que ela tem um pai que ela pode amar, né? Agora, ter um pai que você proibida ou proibido de amar é muito doloroso. Isso vai repercutir certamente de forma muito negativa no desenvolvimento
desenvolvimento dessa criança, né? No estabelecimento de outros vínculos amorosos, né? Porque ainda que tudo seja bem na sua vida familiar, os percalços acontecem. Imagino muito mais ainda se você tem essa interdição aí, né, de amar seu pai, ou de amar sua mãe, ou de amar quem quer que seja. Então, é isso, acho que eu já falei bastante, né? Foi um prazer, tá? Mais uma vez estar aqui, eu estou aberta para a gente